TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando agora, 2h05. Vamos dar sequência à cobertura mais vibrante do mercado financeiro, com mais um capítulo de Os 10 Mil Deles, que olha, nunca foi tão temperado ou destemperado pelas incertezas fiscais deste Brasil. Deixa eu cumprimentar o Carlos Castrucci, que me acompanha para mais uma. E aí, Carlão, bem-vindo, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma vez. Vamos lá, né? Penúltimo episódio do ano e com bastante barulho na Bolsa de Valores ainda. Barulho é um bom termo, acho que você mata bem a charada. A gente vai falar bastante destes barulhos que estão agravando as incertezas, desancorando as expectativas e embaralhando o cenário e a previsibilidade tão cara para se investir na renda variável, especificamente na Bolsa. Vamos falar do Senado, que ao não ter colocado na pauta uma reapreciação da flexibilização da lei das estatais, deu uma relativa animada no mercado, caso isso seja a primeira foto de um filme de recuo e moderação por parte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De outro lado, ali pertinho na Praça dos Três Poderes do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal decanta o texto relacionado ao orçamento secreto. Rosa Weber ontem fez jogo duro e declarou inconstitucional com o seu voto o orçamento secreto. Outros ministros precisam apreciar a matéria e se houver uma barrada aí no orçamento secreto, isso pode impactar não só o trâmite da PEC de transição, como também o valor e o prazo com os quais essa PEC tende a transitar. Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora no que diz respeito ao Brasil e no que diz respeito ao fiscal. Da porta para fora, tem decisão de juros nos Estados Unidos, decisão de juros pela Europa, China, entre idas e vindas, dados fracos de atividade, mas projeções um pouco mais animadas com o abandono dos lockdowns. Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora, os 10 mil deles está começando. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Muito bem, Castrucci. O senhor é da escola fundamentalista e o senhor aperfeiçoou a escola fundamentalista desenvolvendo uma ferramenta estatística que te sugere o timing mais adequado para compra ou, de repente, o timing mais adequado para venda. E é uma ferramenta rigorosa, cuja essência você já dissecou em um dos nossos episódios lá atrás. Salvo engano, são 5 ou 6 colunas que precisam todas indicarem compra para que efetivamente você realize a ordem. Ou o contrário, certo? Todas precisam indicar vendas para que você realize a venda. Acho que é a primeira ideia, né? Muito mais a primeira, que faz mais sentido e é mais manejo de risco. Isso posto, a ferramenta não tem indicado muita compra não, né? Acho que se eu for contar ali dos 23 papéis que a gente tem na carteira, em compra a gente tem 2 e desses 2, um é lá fora. Só um papel tá sinalizando compra e é lá fora? Não, tem um aqui e um lá fora. Qual que é o daqui agora? Fiquei curioso. Gerdau tá sinalizando compra? Faz um tempo já. Mas Gerdau, o carrego tá positivo. Mas por depender muito mais da dinâmica internacional, quero acreditar. De economia doméstica tá tudo venda faz 2 meses já, né? Pois é, Carlos. Bom, vamos falar um pouco disso. Eu vi você compartilhando ontem nas suas redes sociais um pensamento de que se você quiser clareza, consistência, solidez de pensamento, você deve deixar um pouco de lado a política. Do contrário, isso pode embaralhar a sua capacidade de raciocínio. E assim, eu concordo com isso sob o ponto de vista de que o fundamental é ver o quão resilientes são as empresas, o quão sólidas são as empresas, o quão interessantes são os fundamentos e a capacidade de força que elas têm para continuar indo bem hoje, amanhã, depois de amanhã, curto, médio e longo prazo. Isso sem dúvida é uma verdade. Agora, outra verdade incontestável no Brasil é que as idas e vindas da política mexem diretamente com o fluxo e podem castigar e muito, pensando em preservação de capital, os horizontes próximos de tempo. Como é que você equilibra as duas coisas? Perfeito, Léo. Vamos lá. Eu vou tentar até segregar aqui o raciocínio em vários pontos chaves diferentes aqui, tá? Para tentar facilitar, a gente vai bater nessa bola. O primeiro ponto, que até coloca uma questão, é o que é preservação de capital, né? Então, assim,
se você tem um horizonte de longo prazo, por exemplo, você, Léo, por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro investido em ações? Então, eu sempre trabalho pelo menos no horizonte de 7 anos, de 7 a 10 anos, no sentido até de nem me preocupar até esse momento aí do vencimento, né, de 7, 10 anos, um prazo que eu trabalho comigo mesmo, com as flutuações do capital. Não significa que fico 100% tranquilo, mas significa que eu tenho essa ancoragem e é justamente um capital que eu não pretendo mexer até lá. Perfeito, Léo. Então, vamos supor que você investiu 10 mil reais, vai, para pegar aqui o exemplo do programa. Se você tem em uma única empresa, tá? Se você tem grande convicção de que esses 10 serão 30 daqui a 7 anos, essas oscilações de curto prazo são algo que estão ferindo a sua preservação de capital ou são volatilidades momentâneas que acabam atrapalhando mais o seu sentimento, mas não uma perda efetiva de dinheiro, né? Não uma perda de valor efetiva? Sim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que vale o destaque, né? É tentar sempre juntar o seu horizonte de investimento, né, com a sua expectativa de retorno e a sua preocupação com os desempenhos de curto prazo. Acho que esse é um ponto, antes da gente entrar no ponto fundamental, né? Mas é que eu acho que vale a gente destacar isso, porque muitas vezes, e até pela forma como a gente é bombardeado de informações hoje em dia, pela disponibilidade que a gente tem de preços de ativos hoje em dia nas bolsas, muitas vezes o que a gente acaba fazendo é a gente desloca o nosso horizonte de expectativa de retorno para o curto prazo, sendo que a gente só vai usar esse dinheiro no longo prazo, sendo que o nosso horizonte de investimento efetivo é no longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale o destaque. E ele é importante por quê, Léo? Porque a partir desse ponto você consegue direcionar as suas decisões de uma forma melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando você está com o horizonte lá na frente, você vai prestar atenção no que importa para você e para os seus investimentos lá na frente. Agora, quando você começa a deslocar para o curto prazo, você começa a entrar nesse mundo de especulação de quem vai ser o ministro da Economia, quem vai ser o ministro não sei quem vai passar PEC, não vai, por quanto tempo vai, não vai. Você vai ficar nesse vai, não vai, e você acaba deslocando o seu foco do que é importante, que é lá na frente para a companhia, do que, e fica olhando para essa parte de curto prazo. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. E aí, entrando nesse raciocínio, né, que eu postei ontem, sobre assim, se você quer ser uma pessoa que consegue pensar com clareza, você precisa se afastar da política. E aqui eu vou colocar um ponto, primeiro que é relevante, que isso não significa que você tem que fechar os olhos para a política. Exato. Assim, você não tem que fechar os olhos para a política. Mas a partir do cenário político que se desenha ou que está desenhado, você tem que colocar probabilidades para o que deve acontecer no futuro da economia, baseado no que a gente tem hoje, cenários, né? Então você vai ter 2, 3, 4 cenários, por exemplo, e olhar para quais características de empresas vão tornar essas mesmas empresas como as vencedoras desse momento, assim, porque uma coisa a gente pode ter certeza, tá? O Brasil não vai quebrar, o Brasil não vai virar Venezuela. Não temos vocação. Assim como quando o mercado tá tudo para cima, tech para cima, que era tudo, dessa vez vai ser diferente para cima, também dessa vez não vai ser diferente para baixo, entendeu? Então eu acho que a gente tá num momento aqui onde tá todo mundo muito focado no barulho de curto prazo, e tá esquecendo de olhar para o longo prazo e para as empresas que podem se beneficiar desse movimento, porque daqui a 4, 5, 6, 7 anos, essas empresas eu tenho convicção de que elas estarão maiores, mais saudáveis do ponto de vista financeiro, gerando mais lucro para os seus acionistas, e a precificação de múltiplos ela é cíclica, então em algum momento do ciclo ela vai voltar à normalidade, entendeu? Sim. E aí eu até fico curioso para saber, 3 empresas que você entende que terão essa capacidade e essa força de médio e longo prazo para atravessar essas águas que nesse momento se desenham como muito mais turbulentas. Inclusive as projeções mais pessimistas ou preocupadas, porque o governo tem dado a brecha de deixar a preocupação muito elevada, é de que ao longo dos próximos 4 anos o ambiente de bolsa vai ficar muito pouco atraente perto do que poderia estar. Ainda mais pensando na mudança de ciclo econômico. Essa é uma segunda questão que eu quero te endereçar, porque o Brasil caminhava para inverter o ciclo econômico, abandonar uma Selic alta e começar a baixar o preço do capital, e isso neste momento está em suspenso, e se piorar, pode até se traduzir em uma elevação um pouquinho maior ainda de Selic, embora esta seja um pouco mais improvável, mas que seja. Já se fala numa Selic alta por mais tempo. Mas essa é uma segunda questão. A primeira é, quais são 3 empresas, por exemplo, que você entende, terão capacidade e resiliência para atravessar essas águas turbulentas?
Perfeito, Léo. Eu vou até colocar, primeiro, antes de citar 3 nomes, porque eu acho que existem alguns nomes diferentes, citar as principais características que eu enxergo como fundamentais para as companhias que vão compor o portfólio das pessoas nos próximos períodos. A primeira característica é liderança de mercado. A segunda característica é desalavancadas. E a terceira característica é capacidade de repasse de preço. Porque quando você tem capacidade de repasse de preço, você consegue se proteger da inflação estruturalmente mais alta que a gente pode ter. Se você é líder de mercado, o que acontece em momentos como esse? Os seus concorrentes morrem, você sobrevive, você ganha participação de mercado, então você consegue continuar a entregar crescimento mesmo em um mercado que está decrescendo, caso a gente veja uma recessão econômica. E se você está desalavancado, você não tem esse carrego de uma dívida estruturalmente mais alta dentro do seu balanço que vai atrapalhar o seu lucro líquido nos próximos anos, entendeu? Então, quando a gente olha um cenário como esse, eu acredito que essas 3 características são pilares fundamentais para a gente procurar nas companhias para conseguir investir em companhias que, é claro que, assim, essas são muito mais conservadoras do que as pessoas estão habituadas, né? Então, vamos supor que do dia para a noite o Lula vire um pró-mercado absurdo, que o juro vá para 7, 6. Aí é claro que as empresas alavancadas e mais especulativas assim em diante vão ser as que mais vão se beneficiar. Mas com esse cenário proposto hoje, essas 3 características para mim são fundamentais. E aí, pegando 3 exemplos aqui de empresas, por exemplo, vamos falar de varejo. Cara, porque uma loja Renner, uma loja Renner, por exemplo, que é líder de mercado, é uma empresa que está com caixa líquido. Não está alavancada. E é uma empresa que tem uma certa capacidade de repasse de preço segundo o seu histórico. Então, Lojas Renner é uma empresa que é uma boa, entendeu? E está na sua mínima abaixo da mínima do Covid, por exemplo, por conta desse pessimismo exagerado. Aí se você pega empresas do setor elétrico, por exemplo, né? Deixa eu pensar em alguma boa aqui. Por exemplo, o Malupar, que está num processo de desalavancagem, terminou o seu ciclo de investimentos. Então, ou seja, agora ela está gerando dinheiro frequentemente através da atividade de transmissão, que é uma atividade conservadora, e repagando as suas dívidas. Então, a empresa que está passando por um processo de desalavancagem tem proteção contra a inflação, e é que não tem competição direito, né, de questão de mercado, mas é uma companhia boa. E Itaú, Bradesco, bancos, por exemplo, são empresas que acabam se beneficiando também nesse cenário a médio e longo prazo, não necessariamente a curto prazo, né, ainda mais porque a gente tem essa questão do BNDES podendo ser mais subsidiado, não sei se existe subsidiador, sim. Subsidiador das taxas de juros, isso acaba atrapalhando um pouco a atividade dos bancos de uma forma geral, mas são companhias que quantos governos elas atravessaram já e quantos governos bons, né? Assim, então são companhias que vão continuar aí, você acha que essas fintechs sobrevivem todas? Todas não, né? Então, assim, são empresas que ganham participação de mercado, que são líderes de mercado, que não têm alavancagem, que entregam um lucro consistente. Esses são 3 exemplos, mas como esses existem vários, assim, e hoje acho que existem vários em setores que estão extremamente depreciados, como no varejo, como na construção civil, por exemplo. Então, é só saber selecionar bem as companhias, isso sem entrar no mérito de empresas de commodities que não surfam a dinâmica da economia doméstica, né? Legal, Carlos. 3 critérios, portanto: liderança de mercado, baixa alavancagem. O terceiro que você citou é capacidade de repasse de preço. Porque aí você se protege da inflação em especial. São os 3 eixos por meio dos quais você tem pincelado. No setor de varejo você cita Lojas Renner, mas até onde consta a gente tem uma posição relevante em Via. Você avalia desembarcar, entende que o tempo vai ficar muito difícil para essa companhia. Tem de tudo por aí circulando na esquina, né? Que a companhia vai ter dificuldade até de se manter e sobreviver. Outros entendem que não, que o turnaround está cada vez mais forte. Para onde você vai? A relevância da Via no portfólio, ela foi cedendo desde o começo, desde o final do ano passado, né? Hoje em dia, na verdade, ela é a menor posição que a gente tem no portfólio. Caramba! Então, assim, é uma posição que a gente foi reduzindo a relevância dela conforme o cenário foi mudando. Eu gosto da tese de turnaround de longo prazo de Via, mas para esse cenário atual, ela foge dos 3, entendeu? Isso que eu falo. Ela não é líder de mercado, ela está alavancada e ela não tem capacidade de repasse de preço. Então, assim, é uma companhia que para um cenário, caso se desenhe esse cenário de juros estruturalmente mais altos, inflação estruturalmente mais alta, é uma companhia que vai sofrer muito, assim. E isso já está, claro que grande parte disso está no preço. Mas é uma empresa que vai continuar sofrendo, ou seja, ela pode continuar amarrada pelos próximos anos, entendeu? Sim. Então eu acredito que o cenário mudou consideravelmente. Assim, os cenários prospectivos potenciais, né? Vai colocar esse nome bonito aí, mudaram consideravelmente, né? Dado essas primeiras sinalizações do governo.
mas isso não significa que a bolsa de uma forma geral está ruim, é só você saber selecionar as companhias que vão se beneficiar desse cenário. Deixa eu mandar um super abraço pra quem, hein? Pro Antônio Santos, que tá aqui prestigiando o nosso programa. Valeu, Antônio, tamo junto. O Anderson Sturião, ele fez um trocadilho infame aqui, ó. O Leonardo Levate o bolão da Mover. Não, calma, não vamos cantar a vitória antes da hora, não. Tá bem difícil, o jogo Quem é você jogado. colocou na final aí? Então, o placar eu ainda não coloquei. Eu tô pensando entre França e Argentina, mas também a terceira colocação vai ser disputada no bolão. É Marrocos e Croácia. Eu tô morrendo de dúvida pros dois jogos. Mas muita calma nessa hora, hein, Anderson? De todo modo, muito obrigado por apostar em mim. O Alibaba 40 Bar está por aqui, falando, né, dessas idas e vindas políticas. Um abração pra ele. O Lucas Holanda. Quem mais? O Márcio, questionando muito a credibilidade dos petistas. Aí tem o No Freelance criticando o Lula aqui. Quem mais, ó? O Jefferson provoca: como o Lula vai reagir se não for votado o conjunto de mudanças da lei das estatais? É uma boa pergunta, Jefferson. Acho que tem aqui alguns temperos, não é? Lula, de um lado, estava entendendo que a flexibilização da lei das estatais asfaltaria a chegada de mercadante para o BNDES, algo que ele, Lula, julga ser fundamental, central, muito caro para ele. Este é um ponto. Se não houver essa flexibilização da lei das estatais, aí precisamos ver se isso inviabiliza de vez a chegada do mercadante ao BNDES. Se isso acontecer, aí sim me parece que o Lula ele não vai gostar nada. Ou se algum atalho vai ser criado. Já está circulando por aí a ideia ou a tese de que, por ter sido, entre muitas aspas, voluntário durante os trabalhos do governo de transição, mercadante não poderia se enquadrar na categoria de político, sob a qual incide a restrição que o dispositivo legal da lei das estatais implica. Enfim. Será que cola? Penso que não. Vamos ver o que o mundo político, os atores políticos vão dizer, conforme a água passa debaixo da ponte. Agora tem uma outra camada, na verdade são duas. O orçamento secreto sendo apreciado pelo STF, Rosa Weber jogando duro, se colocando contra, declarando que é inconstitucional. Se mais ministros envergarem pela mesma rota, isso vai tirando bastante poder de Arthur Lira. Ora, se o presidente da Câmara está enfraquecido sob o ponto de vista do manejo orçamentário que ele conquistou ao longo dos últimos tempos, como isso vai respingar no trânsito da PEC, numa eventual desidratação de valor e prazo, e mais, como isso pode afetar a governabilidade de Lula. Eu acho que tem teses aí circulando com muita segurança, do tipo, se o STF barrar o orçamento secreto, o Lula é o campeão, o Lira sai menor, é uma vitória para a presidência da República. Olha, no papel, pensando em ter o poder para orquestrar o orçamento, até pode ser verdade, mas do ponto de vista político, como é que será que o Legislativo lidaria ou manejaria essa perda de poder assim, num julgamento, num alinhamento? A história brasileira mostra que arranjar discordância e entraves com presidentes da Câmara dos Deputados invariavelmente não termina bem. Bom, Jefferson, um abraço para você. E a segunda camada você entendeu, né? O trânsito da PEC da transição que pode avançar ou diminuir em função do que rola no STF. O Rodrigo Milan, pessoal, não duvidem de uma eventual, ele até usa o termo aqui, vingança de Lula. Esses DIs podem permanecer nessa faixa alta, até mesmo 14%, por muito tempo. Olha, nesse momento a curva de juros está perpetuando uma taxa real na casa dos 7% até 2031. A meta da inflação está pensada para quanto? 3. Nós temos uma inflação desse ano que, se eu exagerar para cima, deve ir para 6. Deve fechar a inflação na casa dos 6%. Ok, para arredondar fica mais fácil. Fatalmente, a tendência é essa, ainda mais com as cadeias de suprimento e de produção sendo ajustadas, a inflação deve caminhar com alguma intensidade para a meta. Faz sentido perpetuar uma taxa real de juros? Pensando aqui no D1F28, está 13,25% ao ano. Quanto que está uma taxa real dessa se a inflação caminhar para a meta? Nós estamos falando de quase 9% de taxa real. Assim, está se perpetuando um cenário bastante caótico e é em linha com o que o Rodrigo está pontuando. Agora, não sei por quanto tempo que vai ficar assim. Pistas de arcabouço fiscal sólidas que devolvam parte da credibilidade que o governo eleito foi perdendo ajudariam a baixar. O Gustavo Ferreira, falar que o Brasil caminhava para baixar a Selic não é forçar a barra? Os ciclos da Selic não são assim tão rápidos. A desinflação foi pontual e o comportamento do núcleo nunca deixou de ser preocupante. De fato, Gustavo, você toca em vários elementos aqui que deixam mais complexa a discussão de virada de ciclo econômico. Nesse sentido, eu te dou razão. Por outro lado, ninguém contava com uma cegueira fiscal como até aqui está se colocando no Brasil. Acho que esse é o principal ponto.
O Bolsonaro não ganhou, não se reelegeu, por isso que nós estamos falando de Lula aqui. Se estivéssemos em período eleitoral e os dois estivessem com propostas fiscais, nós discutiríamos os dois lados. Ocorre que quem subirá a rampa do Palácio do Planalto no ano que vem é Lula. Só que, ao que tudo indica e o mercado vai por expectativa, uma eventual reeleição de Bolsonaro com Paulo Guedes dando sequência ao seu trabalho no Ministério da Economia não abriria brecha para esse tipo de desancoragem fiscal que nós estamos vendo no atual momento. É mais nesse sentido. E a desancoragem fiscal é hoje substancialmente o que mais prende a Selic nesse patamar elevado. Nessa tese, você assina com o relator ou discorda? Assino com você, assim. Eu acho que vale só o destaque adicional aqui, Léo, que é o seguinte, né? Qual que é o mandato do Banco Central hoje? É controlar a inflação e ancorar as expectativas de inflação, né? Então, quando a gente olha para o ano que vem com uma expectativa de inflação ali abaixo de 5%, uma manutenção da taxa de juros em 3,75%, você está colocando aqui um juro real de 9%, né? Será que o juro real assim, precisa estar em 9% para controlar a inflação, entendeu? Então eu vejo que hoje, é claro que a gente está vendo um cenário aqui de muita instabilidade, muita incerteza, muito medo no mercado e pânico de uma forma geral, mas quando a gente fala de taxa Selic, não taxa longa de juros, quando a gente fala de taxa Selic, assim, eu acho muito difícil a taxa não ir para baixo no ano que vem. Pois é. Hoje a gente conversou com o Daniel Wicks, que é economista-chefe. Ele está trabalhando com uma projeção de a Selic ficar em 13,75 o ano inteiro. É uma projeção. Eu tenho recebido outros convidados que falam isso, ou no máximo uma queda na Selic no final do segundo semestre. É muito diferente do texto que eu ouvia antes da eleição, quando já se falava até as projeções mais otimistas, março, abril, para começar a declinar a Selic, estourando o final do primeiro semestre. Por isso que esse programa é gostoso, porque a gente vai conversando com o público. Por exemplo, o João Vitor Fanton fala, será, Léo? Ou será que o BC já contava com essa incerteza fiscal profunda e por isso não sinalizava baixar quando já estava indo bem o cenário de deflação? João, claro que sim, quer dizer, estava em aberto a eleição. O Banco Central não conseguia enxergar qual que seria a arquitetura fiscal do país. Ao não conseguir isso, joga a Selic lá em cima, segura um pouco mais e só quando você tiver clareza e consistência é que você baixa. Então eu entendo que sim, João. O Gay Invest, para o Risco Brasil, tão alto, os juros reais terão que ser altos. De fato, hoje o Risco Brasil está sendo precificado nas alturas. Vale só um complemento diga aqui, lá. Léo, que não só o juro real, né? Porque quando você olha a NTNB longa, você está vendo ali o juro real vai arredondando em 6,5%. Então você está falando de uma taxa uma taxa de 10 anos de 13,5%, você está falando de uma inflação implícita de 7%, ou seja, mais do que o dobro da meta de inflação consistentemente pelos próximos 10 anos. Pois é. E aí, algumas sinalizações sobre o mercado de momento, para onde a gente vai, pessoal. Olha o que está acontecendo. O Ibovespa está subindo 0,95%, incorporou. Agora nós temos 104.729 pontos. Incorporou do último minuto que eu olhei. Pela manhã, chegou a romper os 105 mil pontos e a máxima intradiária do Ibov foi 105.482 pontos. De todo modo, segue no terreno verde. A moeda americana está praticamente no 0 a 0, R$ 5,313, alta de 0,06%. Curva de juros, essa acentuou de vez o viés de baixa. Nós temos agora, 31 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, em especial dos contratos médios e longos, que são aqueles menos sensíveis ao curtíssimo prazo e traduzem muito, mais ou menos confiança. O Ibovespa, com essa acentuada no viés baixista da curva de juros, acabou voltando a encorpar, já está quase subindo 1% de novo, os 105 mil pontos são logo ali. Agora a gente vai para as blue chips. Atenção, as notícias estão aonde? Estão em Petrobras, que apesar de não equiparar as perdas, tem se destacado no pregão de hoje como principais altas. Petri 3 e Petri 4 vão subindo em média 2,3%, Petri 3 24,81%, Petri 4 21,99%. Aí nós temos Banco do Brasil subindo 2,7% a 31,91%. E na ponta oposta caem Suzano, Uzi Minas e Gerdau. Engraçado, Carlos, deixa eu aproveitar a tua experiência. CSN e Vale estão subindo, em linha com o minério de ferro, cuja fotografia foi positiva. Gerdau e Usuminas não. Bom, é tão relativo te perguntar por que estão caindo hoje, né? Mas por que não necessariamente a dinâmica positiva de Vale vai refletir em Gerdau e Usuminas? Quais particularidades tornam o modelo de negócio destas empresas diferente, apesar de estarem no mesmo guarda-chuva que é o Quarteto de Ferro? Perfeito. Bom, quando se fala de Vale, Vale é um player 100% de mineração, né? Então eles vendem minério de ferro. Aí eles acompanham diretamente a dinâmica do minério de ferro. CSN tem um mix, né, entre minério de ferro, via CSN Mineração, e siderurgia através do restante das operações de CSN.
E aí quando você fala de Usiminas é uma empresa que eu vou ficar devendo porque eu conheço muito pouco de Usiminas, tá? Mas Gerdau, por exemplo, é 100% siderurgia, entendeu? Então eles são 100% aço, então eles acompanham muito mais a dinâmica dos preços de aço e do spread esperado para a indústria siderúrgica de uma forma geral do que a dinâmica do minério de ferro, entendeu? Então não necessariamente um minério subindo significa que Gerdau vai subir, mas um mercado, uma expectativa de mais demanda por aço, fazendo com que os preços de referência do aço subam, isso sim ajuda a Gerdau a subir. Muito bem, 2 horas 30 minutos, já foi metade do programa, o negócio corre demais aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Lucas Holanda, que vai lá e sinaliza assim: Oi BR3 voando. Bom, vamos ver. Oi BR3 que inclusive tende a destravar mais hoje em função do término, do encerramento da recuperação judicial que foi declarada ontem. Olha só a situação, Oi está subindo 41,18% a 24 centavos. 41%. É uma alta de 7 centavos por papel, 24 centavos. Ontem fechou os trabalhos a 17 centavos, 24 centavos. Caramba. Você achou pouco? Perto da recuperação. Na hora que eu ouvi o 40%, eu achei que ia estar R$1 agora. Nada. Nossa, tá não, esse papel desidratou demais. O Colheita chegou a aventar a possibilidade de dobrar, porque 17 centavos, pra você dobrar, chega a 34. Nossa. Não é assim tão distante, né? Mas não tá com esse fôlego, não. 41,18%. A máxima intradiária que chegou a IBR hoje foi 27 centavos. Não sustentou, agora em 24 centavos vai subindo 41%. Oi desidratou demais. Valeu, mandar um abração então aqui pro Lucas Holanda. O Semeusman tá por aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, meu parceiro. Bem-vindo para mais uma. O No Free Lunch segue conosco. O Tonem aí, sempre parceiro. Quem mais? E o Gustavo Ferreira conversando aqui com a gente. Obrigado, Léo, pela resposta. Concordo com a questão da perda da ancoragem que você pontuou e como ela deixa a Selic mais alta agora. Abração. Abraço, Guto. Tamo junto. E aí o Márcio ponderando, né? O Haddad tendo que estudar muito aí para assumir a envergadura da pasta que ele está para assumir. No WhatsApp você também participa conosco, faz, por exemplo, como o DDD 63 do Marcos Koshi, que está conosco e pergunta, Carlos, ele saiu do varejo aqui, a primeira pergunta tinha sido varejo, mas você já contemplou ao falar de lojas Renner e Via. Ele pergunta sobre commodities e qual que é a tua projeção para 2023. Vamos à pergunta dele. Oi Carlos, oi Léo, boa tarde, adoro o programa de vocês. Eu estou muito pessimista quanto à atividade global no ano que vem. O Fed evita falar em recessão, mas eu não acredito muito. Acho que Estados Unidos ficarão mais fracos. A China, por sua vez, não tem me convencido com as idas e vindas do lockdown. Tem gente mais otimista que eu em relação a ela, reconheço. O que esperar para commodities e qual estratégia à disposição de vocês? Um abraço. Bom, vamos lá. Commodities, acho que assim, o mais importante é que... O primeiro ponto é que a pergunta dele foi muito bem direcionada. Você vê que ele está acompanhando os drivers certos, entendeu? E, assim, sendo bem sincero, qual é o nome do ouvinte, desculpa? É o DDD 63, que você pode chamar de Marcos Koch. Marcos, então, assim, commodities, falar em previsão e projeção de commodity, eu acho que no cenário já é difícil normalmente. E no cenário atual seria muita presunção, assim, porque a gente está vivendo um cenário de indefinição do ponto de vista econômico, um dos maiores dos últimos tempos. Então, eu acredito que não dá para tentar projetar para onde vão as commodities. Como que eu tenho me comportado quando o assunto são empresas de commodities, né? Primeiro, eu tenho acompanhado, claro, as relações de oferta e demanda das commodities de uma forma geral, mas são posições que eu carrego olhando a dinâmica de oferta e demanda dessas commodities periodicamente e com bastante frequência, entendeu? Porque eu acho que só acompanhando assim é que você vai saber quando talvez seja a hora de sair. Quando a gente olha para o mercado de commodities hoje de uma forma geral, alguns pontos que me chamam a atenção, tá? Primeiro, quando a gente olha commodities metálicas, petróleo, por exemplo, e até commodities agrícolas também, a gente vê que os níveis de estoques dessas commodities estão na mínima, assim, de muito tempo, ou seja, tem muito pouco estoque dessas commodities. A oferta não está conseguindo acompanhar a demanda nos últimos períodos, então o estoque está sendo queimado. Então, quando a gente olha pelo lado da oferta, a gente vê que a oferta continua restrita de uma forma geral para diversas commodities, mais acentuada em energéticas e alimentícias por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. E aí, alguns casos específicos, por exemplo, o alumínio tem uma dificuldade de oferta porque é intenso em energia e grandes players de alumínio são sediados na Europa, então você tem esse problema lá também. Mas, pelo lado da demanda, aí entra a questão de como será o desempenho econômico global em 2023, né? Isso realmente é uma caixinha de surpresa. Eu vou muito na sua linha. Eu acredito que
a gente deve ver um arrefecimento do ponto de vista econômico em 2023, ou seja, um arrefecimento da demanda global por bens e serviços, né? E commodities estão diretamente embutidos nisso. A grande questão na verdade são duas grandes questões aqui. Será que essa queda de demanda será suficiente para que a oferta seja equilibrada com a demanda, ou que para que a oferta exceda a demanda e aí os estoques voltem a ser reconstituídos? Isso falando do mercado físico, né? Então das condições do mercado real dessas commodities. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. E o segundo ponto que a gente tem que observar é: o mercado vai olhar para quê ano que vem? Ele vai olhar para a demanda ou ele vai olhar para a oferta? Porque quando a gente olha o primeiro semestre desse ano, se a gente pegar até 2021 também, o mercado estava muito preocupado com a questão de oferta. Então tudo era oferta, restrição de oferta, preço vai para cima, aumenta a oferta, preço vai para baixo e assim em diante. Só que do segundo semestre em diante, a gente viu que a condição de oferta se manteve a mesma, só que o mercado entrou no modo recessão, né? Então, vai ter recessão, vai diminuir demanda, e com isso os preços das commodities caíram, e caíram muito além do que era o preço justo dessas commodities do ponto de vista de equilíbrio de oferta e demanda. Então, pode ser que ao longo de 2023 a gente veja muita divergência do comportamento das commodities de acordo com o que o mercado está colocando mais ênfase sobre. Porque, na minha visão, quando a gente fala de condições de oferta e demanda, efetivamente, de commodities, eu vejo que 2023 continua como um ano positivo para commodities. Mas se o mercado resolver que, não, agora eu vou operar a recessão, derruba commodities, aí não tem como commodities segurar, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, o que direciona o preço das commodities é o mercado futuro e não as relações de oferta e demanda no mercado real. Muito bem, Carlos. Olha, a gente chegou a pautar aqui no nosso Os 10 Mil deles, salvo engano, no último episódio, no máximo anterior a ele, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria sido sondado, de acordo com coluna Painel da Folha, por um eventual segundo mandato, já pensando em 2024. Pois bem, manchete da Folha de agora a pouco é: presidente do Banco Central descarta novo mandato durante governo Lula. Roberto Campos Neto disse que considera suficiente apenas um período à frente da autoridade monetária. Então quis o destino que essa atualização, que a gente repercutiu na especulação de que ele poderia ficar mais na semana passada ou retrasada, quis o destino que a atualização surgisse aqui durante o programa praticamente com essa atualização. Manchete da Folha de São Paulo: Roberto Campos Neto descarta novo mandato durante o governo Lula. Não é uma evidência legal para o mercado não, né? O mercado tem hoje no RCN muita credibilidade, bastante confiança e entende que ele conseguiria superar eventuais divisões ali com o governo ou segurar essa eventual desequilibrada fiscal que a gente está vendo começar a encorpar. Bom, tá paga essa informação. Tem uma outra informação para a gente pagar, e na verdade uma teoria com que eu quero abraçar aqui. O ouvinte DDD 31 é o Gustavo, o Ovatsugi. Ele escreve o seguinte: pessoal, sinto que essa não votação hoje no Senado em torno da lei das estatais é pegadinha do malandro, para que Bolsonaro não vete o texto alterado. Os senadores que estão em conluio, eventualmente, só poderão votar depois que o Bolsonaro sair, para evitar que não haja sanção por parte do presidente. Ele coloca, e eu vi outras pessoas entoando a mesma tese, que não faria muito sentido um esforço político para colocar isso para frente, se o Bolsonaro, ainda com a caneta na mão, pode ou poderia intervir, qualquer coisa do tipo. É mais uma camada para você colocar aí do outro lado. Juridicamente, nós não somos especialistas aqui para avaliar. Politicamente, é bem possível uma leitura exatamente como essa que o Gustavo compartilha conosco. No chat da Station, um abração pro Roberto, pro Wagner Ortiz, pro Bruno Misorelli, que também está conosco. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Aí nós temos aqui o Antônio Santos. Leozinho, a Semin acompanha melhor os movimentos e os preços da Vale do que as outras do setor? Porque Semin, digamos, é o braço da CSN voltado única e exclusivamente para o manejo do minério. A resposta é que sim, né? Teoricamente sim, né? Tem que ver, que às vezes na prática a teoria é diferente, mas assim, falando de fatores de risco e correlação com a commodity, com certeza a Semin seria o player mais próximo da Vale dentro da Bolsa Brasileira. Aí o Davi Ximenes escreve assim: já pensou se os 10 mil de vocês estivessem todos em oi na abertura do pregão?
10 mil já seria 14 mil agora, hein? 40%. Mas haja timing, né? Pra entrar exatamente de ontem. Teria que ser amigo desse juiz. Desse juizão aí, né? Falou, ô juizão, ajuda nós. Ó, quem mais tá por aqui, ó? O Alex Parlan, dólar e DIs derretendo. Alguém sabe por quê? Aliás, eu pego como gancho pra mandar um grande beijo para a nossa ouvinte Ana Maria, DDD 34. Ela tá conosco e escreveu aqui, ó. Já está salva a cabeleira do Guilherme. Que história é essa pra você que não tá na mesma página? O Guilherme Cunha prometeu que rasparia o cabelo se o dólar encerrasse 2022 acima dos 5,30. Bom, neste momento, viu, minha querida amiga Ana Maria, ele tá careca de novo, porque o dólar voltou a encorpar. Agora R$5,311, 0,09% de ganho aqui. Mas de fato, há algum tempinho, 2, 3 minutos atrás, a moeda americana estava caindo. Ela chegou a bater mínima hoje em R$5,299. Se encerrar abaixo da... Aliás, é no limite. Pro Gui não cortar o cabelo é isso, né? 5,299. Daí pra baixo. Se bater 5,30, ele já vai ter que investir na maquininha. E a Gabi Cunha vai ter que aceitar. Que coisa, onde é que o Guilherme foi se meter, hein? Porque do ponto de vista internacional, tem até questões pra ajudar o dólar a cair. Mas da porta pra dentro, o Brasília não tá ajudando nada, Carlos. Léo, assim, eu acho que até vou falar até ontem isso, né? Até ontem, se a gente não tivesse esses barulhos de Brasília, é muito provável que o dólar estaria abaixo de R$5 já, porque lá fora o DXY acabou cedendo bastante, a Treasury de 10 anos cedeu bastante e as commodities subiram, então assim, foi tudo positivo para a moeda brasileira, só que a gente teve esses barulhos de Brasília. Agora, falando dessa aposta do Gui ali, agora o cenário dificultou um pouco mais para ele, porque com essa vinda dessa última decisão de juros do Jerome Powell lá, e os discursos do Jerome Powell, mais esse problema de Brasília, pode ser que o dólar lá fora comece a ganhar força agora e a gente ainda tem esse problema de Brasília, então o dólar pode ficar um pouco mais complicado, a não ser que a gente veja uma novidade positiva do ponto de vista doméstico. Fato. Bom, ó que legal a conversa que a gente bate com a galera aqui, ó. O Charles Gomes, fala Léo, fala Carlos, seria possível passar um panorama sobre Vivara? Abração daqui de Paulista. Ê, garoto. Aí sim, valeu Charles, um abraço. Vivara, já esteve ou está no seu radar? Está no radar também, dentro dessas empresas de varejo que têm capacidade de repasse de preço, têm liderança de mercado e não estão alavancadas, não estão muito alavancadas pelo menos, a Vivara se enquadra muito bem nesse perfil e além de tudo é uma companhia que vende para um segmento de renda que tem mais estabilidade dentro do Brasil, né? Então, quando você junta todos esses fatores, Vivara, do ponto de vista fundamental, ela é sim uma boa candidata para compor portfólio. No cenário atual, tem que ver preço. Tem que ver preço de Vivara. Preço de Vivara. Posso até checar aqui no Home Broker para a gente ver qual que é a situação de momento de Vivara. A gente sabe que é uma companhia que não está exposta ao varejo popular, como outras, né? Muito pelo contrário. Você falou de baixa alavancagem, falou de domínio de mercado e de capacidade de repasse de preços. Em teoria, ela atende boa parte desses requisitos. Todos, né? Assim, o que eu ficaria devendo para dar convicção é o nível de alavancagem dela, que eu imagino que seja baixo, mas assim, eu não tô com um número fresco na minha cabeça para cravar isso. Mas assim, ela cumpre muito bem, pelo menos a grande maioria desses fatores. E, assim, eu sei que ela realmente é uma líder de mercado. Se você pensar em joia no Brasil, eu acho que dificilmente alguém pensa como fora do número 1 a Vivara, né? A Vivara, ela é o principal player desse mercado de joias no país. É isso aí. Vivara agora está subindo 1,75% a R$19,75. R$19,75. Para além de Vivara, deixa eu falar aqui, ó. Você sabe que os tickers traem a gente, né? Porque eu falei de Vivara com você, mas quando eu revisito aqui o ticker do Charlão, o Charles, ele pediu VIVR3. Aí quando você vai pra VIVR3... Nossa, não, sai fora. Aí, calma então, porque Vivara é uma coisa, é o Viva 3. VIVR3 é Viver, 41 centavos, tá? No 0 a 0. Fala, Castro. Não, sai fora, sai fora. É melhor ir no Viva. Vai no Viva. Não sei se não é... Viver é de construção civil, né? Sim, exatamente. Mas, cara, com juros nessas alturas, empresa complicada. Eu sei que ela já esteve em recuperação judicial, não sei se ela está ainda ou se ela já saiu, mas nesse cenário atual já é difícil investir em construtora que não seja de baixa renda, de qualidade. Imagina investir numa construtora uma incorporadora que está com bastante dificuldades, assim. A não ser que você esteja muito dentro da companhia e saiba que está rolando um turnaround lá maravilhoso
e que eu não conheço, aí você pode, claro que aí você tem mais informação que eu para tomar essa decisão. Agora, se você sabe a mesma coisa que eu, sai fora. Tá certo. Então entende o Carlos que viver não é um caminho dentro do setor de construção. Deixa eu aproveitar, pegar carona e dar voz aqui a um dos nossos internautas que pelo YouTube pedem Cirela, salvo engano. Quer ver? Eu vou achar aqui. Achei. Fábio Henrique. Léo, boa tarde. Mais cedo eu pedi, mas acabou não dando tempo de análise a respeito de Ciretrês, Cirela. Cirela também é esse setor que é bastante delicado. E eu lembro, cara, faz meses isso que você falou. Pessoal, muita atenção para não generalizar a construção civil. Há empresas e empresas dentro do segmento de construção civil. O que você acha de Cirela e qual a perspectiva que você tem para a empresa? Léo, assim, hoje quando a gente fala de construção civil, né, eu tenho uma preferência óbvia por incorporadoras de baixa renda, tá? Então que vão se aproveitar do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser mais estimulado pelo governo, que tem juros subsidiado e que tem pouca exposição ao risco de crédito, porque eles repassam essas carteiras para o banco, né? Então principalmente para a Caixa via FGTS e para os bancos privados via SBPE. Quando a gente fala de alta renda, né, como é o caso de Cirela, é um mercado que ele fica mais complicado, ainda mais com o boom de imóveis que a gente teve nos últimos períodos e com a taxa de juros projetada lá para frente, né? Então, o cenário de curto prazo, ele aparenta ser desafiador para as incorporadoras de alta renda de uma forma geral, caso esse cenário se concretize de muito tempo com taxas de juros mais elevadas. Mas se eu tivesse que escolher uma incorporadora de alta renda, com certeza seria a Cirela, hoje em dia, porque ela é líder de mercado, ela é uma empresa que tem muita história, que já passou diversos ciclos econômicos, então pode ser que ela não entregue bons resultados, né, resultados maravilhosos nesses próximos anos, mas é uma companhia que está muito barata e que em algum momento ela vai voltar a entregar resultados bons, então ela não tem um risco relevante de perder qualidade, de destruição de valor, ela só vai colocar o pé no freio. E Tenda? Tenda é uma companhia, essa é uma companhia, assim, é uma tese complexa, tá? Porque a Tenda, ela atua no mercado de baixa renda, né? Então, ela tá dentro desse escopo que eu prefiro. Até o começo desse ano ou ano passado, a Tenda ela era queridinha do mercado, porque ela sempre entregou bons resultados, tem um processo de construção, né, muito industrializado. Eles estão até desenvolvendo um projeto que chama de off-site, que eles desenvolvem as casas fora numa fábrica e depois só levam a casa pronta. E, assim, então é uma tese que todo mundo sempre gostou muito. Só que o que aconteceu com Tenda? A Tenda teve um problema muito complicado de erro de orçamento, né? Então, o que aconteceu com Tenda foi que todo mundo estava, assim, só para dar uma explicação antes, Léo, para quem não acompanha muito de perto a incorporadora ela tem um método de contabilização de receitas e despesas diferentes, que é o POC, né? Que é o percentual chama Percentage of Completion, né? Tipo, é o quanto você reconhece receita conforme você vai desenvolvendo a obra e despesa do mesmo jeito. E aí, como você reconhece receita? É com base você pega o percentual que você vendeu daquele empreendimento, divide, vamos supor que você faz em 10 meses, então divide por 10. Então, cada mês você reconhece 10% dessa receita. E como que você reconhece custo? Pelo seu orçamento. Entendeu? Então, eu fiz um orçamento que dava R$1 milhão, dividi por 10, então a cada mês eu vou reconhecer 100 mil reais de custo. Só que é um custo estimado. E o que aconteceu com Tenda foi que a Tenda estimou muito mal esses custos e aí depois estourou essa bomba lá na frente e ela teve que rever os seus orçamentos e rever o resultado das suas obras que estavam em construção. E com isso ela começou a apresentar prejuízos relevantes. Então a questão operacional de Tenda ficou muito ruim, os resultados ficaram muito ruins. Só que é uma empresa que ela tem um histórico positivo dentro desse mercado e eu imagino que quando ela conseguir limpar o seu balanço desses resultados ruins, né, ela pode voltar a apresentar resultados bons e ela está atuando num mercado bom que é o de Casa Verde e Amarela. Mas talvez, aí eu não sei porque eu não acompanho Tenda de perto, ainda não seja o momento. Ainda tem que esperar essa conclusão desse ciclo de obras com orçamentos mal feitos para aí você começar a ver Tenda, porque os resultados devem melhorar. O Alex Mendonça é quem perguntou de Tenda, recebeu o nosso abraço, tá lá no chat da Station. Vocês da Station não fiquem tímidos, hein? Podem perguntar, a gente espia aqui também. O Pedro Henrique Reuter, no oferecimento de ambiguidade. Olha o que ele identificou. Ele vai lá e fala assim, ó: viver não é um caminho,
declara Carlos Castrucci. É complicado, mas entendo. Brasil fora da Copa, Mercadante no BNDES, a gente fica desolado mesmo. Viver, ele está se referindo à companhia Viver, certo? De construção civil. E o Pedrão, claro que identificou, mas tirou uma casquinha aqui. Oi, Pedrão, boa. O Thiago X-Trader. Estou com 100 mil reais em PDGR3. PDGR3. Deixa eu ver como é que tá a situação de PDGR3, especialmente para o Thiago X-Trader aqui. PDGR3. Rapaz, deixa eu ver aqui. Olha, neste momento, 100 mil reais. 100 mil reais, o senhor tá com essa vida, hein? 0-0, PDGR3, que é PDG Realty, o nome, né? 13 centavos. Acabou de atualizar aqui para mim. PDGR3 está no 0-0 a 13 centavos. O senhor já ouviu falar, não? Já, uma empresa que já valeu mais de 100 reais. E agora tá valendo 13 centavos aqui o papel. Assim, acho que se não tá perdendo muito dinheiro, eu trocaria. Trocaria por outra incorporadora, né? Porque incorporadora também. Mas se tá perdendo, aí vale a pena estudar melhor para ver se tem alguma possibilidade de ganhar ou não. Eu não sei dizer porque eu não acompanho o PDG de perto, mas eu sei que é uma empresa que foi muito problemática, né? Foi uma empresa que quebrou ali depois do boom de 2014. Qual ramo? Incorporação. Também incorporadora. Também incorporadora. Veio naquele boom ali da primeira metade da década de 2010 até 2011 até 2020 e depois quebrou junto com algumas. 2h50. Nunca falei dessa empresa aqui ao vivo, não. Valeu, então. Agora, o Thiago X-Trader, ele pode te deixar um pouco preocupado se ele te disser que o patrimônio geral dele é 120 mil, né? Eu tenho 120 mil, 100 mil estão em PDGR3. Cuidado, o risco é muito grande. Agora, se ele tem 1 milhão de reais, de repente ainda ele grande. Ainda é grande, se 10%. tiver 10 milhões, aí pode ser. 10 milhões, 100 mil, você acha que aí é tolerável pelo risco. Será, X-Trader, que você tem 10 milhões de reais em barra de ouro? Bom, o Sandro também está aqui na área, ele pede Gafisa, já você vai responder, Carlos? Deixa eu antes dar uma moral aqui pro Rodrigo Milan, que está com a gente de ponta a ponta em Interlagos sempre. Ele diz assim: fala, Léo, pergunta pro Castrucci sobre a perspectiva pro S&P 500 depois da alta de juros do Fed. Um abraço. Valeu, Rodrigão. Diga aí, Carlos. Perfeito, esse é um ponto importante para a gente tocar, porque assim, o que eu estava vendo nos últimos meses, eu achei que a queda na Treasury de 10 anos estava muito exagerada, né? Você, assim, com um cenário de inflação, assim, prospectiva ainda bastante complexo, você trazer a Treasury para 3,40, eu achava que já estava exagerado, assim, ainda mais se tratando de um cenário onde a gente pode ver a inflação estruturalmente mais alta, talvez liberando os seus 4%. E eu imagino que o discurso do Powell, mais do que a decisão em si, né? A decisão ela veio em linha com o consenso, mas o discurso do Powell e a própria projeção dos dot plots mostraram que realmente o problema permanece, entendeu? Então o mercado estava numa lua de mel ali com o último discurso do Powell, que não foi na decisão, dovish, mas que foi mais dovish. Mas o problema permanece, a inflação continua sendo um problema. A gente viu aumento nas projeções para a inflação em 2023, aumento na projeção de juro médio em 2023 e redução na projeção de atividade. Ou seja, tudo continua complicado lá nos Estados Unidos ainda. Claro que complicado comparado com o histórico dos Estados Unidos, né? Ainda que as coisas são boas lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, assim, os juros devem continuar pressionados por lá por algum tempo. O Treasury de 10 anos, eu acho que ele corrigiu demais, ele pode voltar a subir e aí a S&P iria para baixo, entendeu? Então, eu teria cautela nesses patamares, ainda mais com essa troca de narrativa agora pós-decisão do FONC. Tá certo, colocado então o ponto do Carlos Castrucci em resposta aqui ao Rodrigo Milan. Valeu, Rodrigão. Aí o Thiago X-Trader complementa. Meu PM, o preço médio é de 15 centavos. Estou perdendo em cima dos 100 mil que coloquei, pouco mais de 2 mil reais nela. Meu patrimônio é um pouco maior, de 2,4 milhões de reais. Puxa, Tiagão, aí sim, meu garoto. Cuida desta bagatela aí, meu. Não é todo dia, não é na esquina que você acha uma grana dessa. Sucesso aí, Thiago. Boa sorte nos trades e nos investimentos em geral. Bom, aí nós temos aqui o Sandro, ainda nesse cenário de construção, incorporadora, etc. Ele aproveita o contexto, fala de Gafisa. O que é que você pode registrar? Gafisa, quando a gente olha do ponto de vista operacional, também é uma companhia que eu não gosto, eu não coloco ela na mesma caixa de Viver e PDG, por exemplo, mas é uma companhia que também não me agrada muito do ponto de vista operacional e do histórico de gestão da companhia, né? E agora, a grande questão de Gafisa que eu vejo hoje, né, a grande tese de Gafisa é o embate societário que está tendo lá, né? Então, o embate assim, entre
entre management, o Vladimir Timmerman, né, que é um gestor que opera dessa forma, né, ele compra companhias e é um investidor ativista, esse é o nome principal. Ele está lá dentro, né? Ele comprou 5% da companhia e está com um cadeira no conselho e está começando a se mexer lá. E ele tem um bom histórico de trazer bons frutos para os acionistas minoritários por meio do seu ativismo por meio do ativismo que ele realiza. Então ele é um caso muito mais jurídico, eu diria, hoje em dia, do que um caso operacional. E aí tem que ver se faz sentido ou não estar no caso. Boa, Carlos. 2h54. Bom, meu amigo, vamos já na reta finalíssima aqui do nosso Os 10 Mil Deles. Quero mandar um super abraço aqui também, ó. Sandrão acabou de receber a resposta dele. Fernando Lima, manda aqui um abraço. Tamo junto. É o Fernandão rasgando elogios aqui, hein, Fernandão? Obrigado, irmão. Estamos juntos. Obrigado pelo prestígio de sempre. Eu queria que você deixasse para o nosso público uma mensagem final, pensando no que mais tem que estar no radar. A gente tem, com o foco em Brasília, muitas preocupações sob o ponto de vista fiscal. Quando a gente olha para a macroeconomia, sempre vai ser importante monitorar Estados Unidos. Europa também bateu o martelo hoje, tudo em linha com o consenso, mas um desafio bem amargo que eles têm para cuidar por lá. Carlos, de tudo que a gente falou ao longo desses últimos 55 minutos, qual que é o grande resumo? E aí, se você quiser amarrar as duas pontas, você até recelebra aquilo que você falou da política no começo do programa, que é impossível descartá-la, que ela vai mexer muito no curto prazo, mas a partir do momento que ela exclui qualquer olhar mais racional, voltado para fundamento e a perspectiva de força das empresas num horizonte mais amplo de tempo, aí ela começa a contaminar demais o racional de quem investe. Perfeito, perfeito, Léo. Vou tentar consolidar alguns fatores aqui, olhando do ponto de vista do investidor brasileiro em ações, né? Então eu vou fechar nesse nicho aqui. E aqui a gente separa entre dois grupos de empresas. A gente tem as empresas que estão ligadas à economia global, que são as empresas de commodities, e as empresas ligadas à economia doméstica, que são todo o restante. A gente entra banco, varejo, incorporação, energia elétrica e assim em diante. Quando a gente fala das empresas voltadas para o setor de commodities, aí vem aquele raciocínio. Preste muito atenção nas relações de oferta e demanda de commodities. Então presta atenção no conflito entre Rússia e Ucrânia, presta atenção na atividade econômica chinesa, atividade econômica americana, atividade econômica europeia, para saber se faz sentido ou não manter a posição em commodities, que hoje, na minha visão, faz sentido. Quando a gente fala de Brasil especificamente, o que eu vejo hoje, assim, é engraçado porque o cenário, isso me deu, tem uma hora que dá o estalo, né? E ontem me deu esse estalo, foi esse nível de pessimismo e de bitola num único assunto específico, para mim ele tá muito semelhante ao que a gente viu no auge do Covid, entendeu? Então aquele ponto onde tá todo mundo desesperançoso, agora vai acabar o mundo, agora não vai acontecer mais nada, agora o Brasil vai quebrar, agora não sei o que lá. Então eu vejo que a gente tá num ponto de pessimismo excessivo, porque tá todo mundo olhando muito específico, né? Todo mundo com a cara na tela aqui, olhando só pra política. Então o que eu convido o investidor a fazer nesse momento é tente se distanciar do cenário político, não tenta adivinhar se vai passar a PEC ou não, quantos anos vai ser a PEC, qual que vai ser o furo da PEC, como vai passar a lei das estatais, vai permitir verba de marketing, não vai mudar o presidente da Petrobras, vai mudar a política da Petrobras. Se distancia disso. Se distancia, olha o histórico de entrega de resultados das companhias em períodos adversos do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Procure identificar quais são as companhias que têm essas características que eu citei aqui, né? Então, só para reforçar, desalavancagem, liderança de mercado e capacidade de repasse de preço. E volta a olhar para o seu horizonte de investimento de longo prazo, se ele for de longo prazo, né? Volta a considerar os fatores que vão influenciar a quantidade que você terá de patrimônio no seu horizonte, né? Quando você chegar nesse horizonte que você desenhou. E tenta de novo se afastar disso. Eu acho que com isso você vai conseguir ter muito mais clareza para escolher melhor as companhias que você vai investir ou fundos que você vai investir, para diminuir o nível de atividade de investimento, então de compra e venda, que isso acaba sendo uma grande maioria das vezes detrator de performance e são perdas definitivas de capital, né? O giro traz perda definitiva de capital caso você não saiba fazer. E com isso eu acredito que você vai ter sucesso nos investimentos. Então essa é a minha mensagem final. Muito bom, Carlos. Cara, te agradeço, acho que foi um overview
é digno, não deixamos escapar nada, mas essa separação, tendo o horizonte de tempo do investimento como parâmetro entre a política e os 1001 ruídos. Nós estamos aqui para cobrir cada minuto do mercado financeiro, então é claro, faz sentido monitorar cada minuto e com cada minuto que você compõe uma hora, depois horas, depois o dia, depois uma semana, depois o mês, depois o ano, e o grande filme vai ser contado assim aos poucos. Mas a partir do momento que ele embaralha até mesmo a sua capacidade de identificar boas empresas e elencar aquelas que serão capazes de driblar tudo, inclusive esses ruídos de curto prazo, aí realmente é hora de puxar o freio de mão e reavaliar. Você que esteve conosco em mais um capítulo de Os 10 Mil Deles, muito obrigado. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, já com o gorrinho do Papai Noel, hein? Próxima quinta-feira é o nosso último Os 10 Mil Deles de 2022, aí a gente só volta a partir de janeiro. Enfim, vamos com calma, quem sabe não vem pistas aí que o mercado goste em relação à arquitetura fiscal, programa econômico. Vamos ver se essa curva de juros continua, a exemplo do que acontece agora, arrefecendo. Nós temos 26 pontos base em média a menos nos pedidos de prêmio. Ainda falta muito para que a curva volte a acalmar, como num primeiro momento pós-eleição ela até chegou a se acalmar, e mesmo depois do primeiro turno. Moeda americana em R$ 5,328, o Ibovespa avançando 0,66%, 104.431 pontos. Você fica agora com o Gabriel Medina, com a equipe dele, em mais uma cobertura do Expresso da Tarde, e os 10 mil voltam então semana que vem. Carlos, muito obrigado, um abraço e até lá. Eu que agradeço, obrigado a todos que participaram aqui, continuem sempre participando, e semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu, galera, super obrigado, saúde, juízo, tchau! Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.